Vamos passar agora para a Valquíria Vilas Boas. Boa tarde a todos. Eu gostaria de também agradecer, em nome da ABENGE e da minha universidade, que é a Universidade de Caxias do Sul, o convite da professora Virgínia e da sua equipe para estar participando aqui hoje, né, nesse painel. Bem, me disseram que eu podia fazer 5 a 6 slides, né, mas não me disseram quantas palavras eu podia enxertar neles, então eu vou tentar enxertar o máximo que eu posso, né? Então, também trouxe uma colinha aqui que não ficou, muitas coisas não ficaram claras. E também na demanda foi solicitado talvez quais seriam os obstáculos e as barreiras que nós poderíamos encontrar na implementação do GCSP aqui nas escolas de engenharia do Brasil. Tá? Então, só falando um pouquinho, muito rapidamente, eu venho, então, da Universidade de Caxias do Sul, que é uma universidade comunitária no nordeste do estado do Rio Grande do Sul. Eu falo "ba", mas eu sou paulista, né? Eu não falo "tu", eu falo "você", e isso é sempre uma causa de estranhamento para os meus estudantes. Mas, enfim, depois eles acabam se acostumando e a gente convive em harmonia. Endossando um pouquinho, engrossando o que o professor falou sobre as universidades federais, eu queria dizer que as universidades comunitárias também estão sofrendo bastante com algumas, vamos dizer assim, escolas, né, que estão surgindo de forma, parece uma epidemia, né, a coisa brota, assim, sem parar. Não, ainda não precisei mudar. Eu vou. Tá? Mas, assim, olha, em 2003, quando eu cheguei na UX para ser professora, lá haviam 49 mil alunos. É uma escola sem fins lucrativos, né? Eles têm que pagar, mas tudo volta para a universidade. E haviam mais ou menos 1.600 professores. Hoje, em 2019, existem 18 mil alunos, de 49 para 18 mil, tá? E mais ou menos 850 professores. Tá certo? Nós tivemos a avaliação do MEC em Engenharia Elétrica, um dos 2 melhores cursos do país. Então, os engenheiros que formamos são bons engenheiros. Temos um bom corpo docente, muito ligado à indústria, né? Estamos no 2º polo metal-mecânico do país, mas a universidade e, de alguma forma, o Centro de Ciências Exatas e Tecnologia está diminuindo, a olhos vistos. Hoje temos pouco mais de 2.400 estudantes na área das ciências exatas. Tá certo? Bom, enfim, contextualizado, né, de onde eu venho, o que eu estou fazendo aqui, então, eu acho que estou aqui principalmente por ser diretora acadêmica em exercício da ABENGE, né, e por todo o contexto das novas diretrizes curriculares, que, enfim, elas contemplam, eu diria, alguns aspectos que estão aqui listados nas 5 competências da GCSP, né? Mas isso aqui realmente é mais amplo, é como já foi citado aqui, né? Não vou ficar falando delas, porque vocês estão falando disso desde ontem, falamos já hoje de manhã, né? Isso aqui é muito mais amplo, né? É o Brasil abrir os olhos e ver que tem um mundo muito maior que o nosso quintal, vida inteligente além do Rio de Janeiro, de Uberlândia, de Caxias do Sul, de São Paulo, né? Tem coisa depois do Oceano Atlântico, tem coisa para lá, né, da fronteira com os países latino-americanos, tem muita vida inteligente. E nós estamos, como disse o Cardoso, né, muito obrigado por eu ter falado depois de você, o Cardoso falou um monte de coisa que já deu um preâmbulo aqui para o que eu vou falar. Né? Então, a gente já está atrasado, há muito tempo a gente está atrasado. Olha, só que eu frequento os COBENGES, os Congressos Brasileiros de Educação e Engenharia, já faz mais de 12 anos. Já se falava desse tipo de coisa, já se falava da necessidade de incluir estratégias e métodos de aprendizagem ativa, que o aluno precisa ser mais protagonista, precisa ser mais autônomo, que o professor precisa ser mais mediador. E a gente continua com esses alunos totalmente diferenciados, que aprenderam e aprendem, né, de forma diferente da que eu aprendi, do que nós aprendemos, e do que muita gente mais jovem do que eu aqui também aprendeu, eles aprendem de forma diferente, eles esperam outras coisas, eles têm outras expectativas para a sala de aula. Né? E eu vejo como 2 obstáculos e barreiras para a implementação
das competências, né, desse programa aqui, para que ocorram as competências e a implementação do programa de forma geral, dois obstáculos que eu resolvi listar aqui. Eu vejo outros, mas eu não queria ser a pessimista da tarde, né? Tá? Então, eu trago aqui o Teacher Training, né, no nível do ensino superior, certo? E a questão do estudante, do egresso da escola de ensino médio, que nós recebemos hoje nas escolas de engenharia, né? Então, eu acho que tem uma grande diferença entre você ser um engenheiro-professor e o professor de engenharia, né? Então, o engenheiro-professor, muitas vezes, é aquele que simplesmente se formou, fez o PhD, vai para a sala de aula e ele quer enfiar os resultados da tese dele de doutorado na aula que ele tem para dar de qualquer jeito, né? Então, ele dá aula de ciência dos materiais, mas a área dele é de polímeros, então ele fala 90% do tempo da disciplina de ciências dos materiais em polímeros e 5% em metais e 5% em cerâmicas. Tá certo? E aí também a questão, né, de PhD, formando PhD, e o menino faz o TCC dele de engenharia numa coisa que não tem a menor utilidade para a realidade na qual ele está inserido, né? Então, esse é um grande problema, bem grande, que a gente ouve por aí. Tá? E o instrutor de engenharia, que, na verdade, ele acaba sendo professor de engenharia mais por boa vontade dele do que por circunstância, porque, como também já disseram aqui, os engenheiros não têm formação pedagógica, né? Então, não tem nenhuma disciplina no curso de engenharia que capacite essa pessoa a ser professor. E vocês não vão me dizer que o estágio de docência da CAPES capacita alguém a ser professor, porque não capacita, né? A pessoa vai lá e dá aula no lugar do orientador dele, ou... Enfim, ele dá aula para esses alunos do jeito que ele tem as aulas dele. Então, a coisa fica do mesmo jeito. Nas diretrizes de 2002, a questão do professor e de sua formação não era contemplada, né? Mas, nessa daqui, ela está explicitamente contemplada, dizendo que o corpo docente tem de estar alinhado com o projeto pedagógico do curso, né? As escolas de engenharia têm que manter um programa de formação permanente para auxiliar esse professor nas novas metodologias, né, para ele poder atuar em sala de aula e auxiliar esse aluno a aprender sempre, né, independente de cumprir a ementa ou não. Né? Porque, na verdade, se a gente conseguir fazer do nosso aluno um bom estudante, que eu acho que isso é a coisa mais difícil para os estudantes de hoje em dia, eu vou chamar de aluno até, não no sentido pejorativo. Tem gente que fala aí que aluno é sem luz, isso aí está errado, tá? Não é isso que significa a palavra, muito pelo contrário. Aluno, a origem da palavra é aquele que é alimentado, né? Mas o estudante é aquele que estuda. Então, eu preciso ter um estudante que estuda, e o professor tem um papel muito grande também em incentivar isso, né? E, enfim, e também fala, né, de que as instituições de ensino superior deveriam definir indicadores de avaliação e apreciação pelo trabalho docente dos professores, que a gente sabe que, principalmente nas federais e nas estaduais, o que mais conta é a questão da pesquisa, né? Estava conversando com a Vilma ainda há pouco, ela disse que está mudando, estão incluindo a avaliação também para contemplar as atividades de extensão e de graduação, mas a gente sabe que, até pouco tempo atrás, o que contava era quantos papers eu publico por ano. Bom, aí a outra questão que eu queria chamar a atenção aqui, né, ainda trazendo essa questão pessimista de como a gente tem hoje a nossa situação para desenvolver tudo isso que a gente já deveria ter começado a desenvolver há muito tempo atrás, é a questão de prestar mais atenção nesse aluno que chega nas escolas. Gente, quando eu falo isso, pode parecer assim, mas por que ela está falando isso? Meu aluno é bom, né? Ele vem, ele sabe as coisas que ele tem que saber, e aqui ele só melhora. Por isso que eu fiz aquela pergunta para os queridos estudantes que estavam aqui no painel anterior, né? De que escola vocês vieram? Tá? Porque essa pode ser a realidade da Unicamp, da USP, da UFMG, ou a grande realidade, né? Não que não tenham aqui alunos de escola pública, mas o Bruno, né,
o rapaz do Baja, daqui da UFMG, ele falou muito bem que as escolas públicas que fornecem estudantes para essa universidade são escolas diferenciadas, né? Agora, eu recebo alunos que não sabem regras de potenciação, de radiciação, eles não sabem direito o teorema de Pitágoras, tá? Isso até me tira a saliva. Mais 2 minutos. E eu só tenho mais 2 minutos. Então, a gente precisa receber, acolher, nivelar esses alunos para diminuir a retenção. E aqui, para quem está escutando em inglês, a retenção tem um significado diferente para nós aqui no Brasil do que tem para os americanos, né? A retenção é querer que o aluno fique no curso, fique na universidade. Aqui a retenção é o aluno que não sai do cálculo 1, né? Então, a gente precisa que ele avance e diminuir as taxas de evasão. Então, a gente precisa que ele chegue com um bom nível básico, e se não chegou, a gente tem que dar conta disso. Ele tem apoio pedagógico, psicopedagógico, né, e que ele seja orientado, enquanto um aluno que está chegando na universidade, para ficar no ambiente universitário, né, para não se assustar com aquilo lá. Certo? Bom, enfim, então, problemas. Para mim, os problemas começam na escola básica, com a matemática. Né? Do 1º ao 4º ano, quem ensina matemática é pedagoga. E me desculpem, mas a maioria das pessoas que hoje estão no mercado são pessoas que foram fazer pedagogia porque não gostam de matemática. Tá? Então, ensinam o que não sabem. Certo? Do 5º ao 9º ano, em alguns estados do Brasil, em particular na cidade de onde eu trabalho, hoje onde eu vivo, professores de biologia ensinam matemática. Eles não sabem matemática. Então, ou seja, o menino termina a escola elementar, ali, o fundamental, ele não sabe, ele não gosta de matemática. Então, no ensino médio, a gente já perdeu os talentos, certo? Professores de ensino fundamental e médio, na minha opinião, precisam de capacitação permanente, certo? Então, qual é a conclusão? Né? Governo, que eu acho que quem tem realmente a obrigação de resolver isso, indústria regional, multinacionais, podem ajudar, deveriam se unir para tentar melhorar a qualidade do ensino básico no Brasil, porque só assim a gente vai ter condições de enfrentar essas grandes challenges. Bom, e aí eu deixo 2 frases aqui também que eu acho bastante interessantes, né? Que educação não é só um problema social, mas é um problema econômico, né? Se os estudantes eles não podem ser competitivos hoje, quem é que vai, né? Como é que vai ser a indústria de amanhã? Então, 2 pessoas muito importantes que já faleceram, está escrito aí, eu espero que as apresentações fiquem disponibilizadas. E eu estou no tempo? Então, deu tempo. Então, é isso, eu agradeço mais uma vez, né, a oportunidade de estar trazendo essas ideias aqui, né, e depois estou à disposição para conversar com quem estiver interessado a trocar umas ideias sobre isso. Obrigada. Okay, professora, muito obrigado.